como foi, ninguém previu. A história escondida numa canção. O tempo passou, agora vais ver os segredos que a música te quer dizer. Olá, sejam bem-vindos a mais um Foi Como Foi, o podcast das canções, aqui na RFM, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores e da Fundação GDA, Gestão dos Direitos dos Artistas. Eu sou o Pedro Granger e estou aqui mais uma vez neste espaço onde vamos descobrir a verdadeira história por detrás de algumas canções do meu convidado. O convidado que eu tenho aqui já à minha frente. Já sabem, podem ver-nos ou ouvir-nos aqui no site da RFM ou nas plataformas habituais como o Spotify e o YouTube. Ora bem, as músicas, as cantigas do meu convidado, digamos que muitas delas são verdadeiros hinos de amor cantadas e cantadas e cantadas por gerações e gerações. Já muito se amou, namorou, casou, chorou também, eu que o diga, ao som destas canções. Eu risco-me a dizer que se estivéssemos no Monte Olimpo, sabes, na antiga Grécia, tu ficarias com o papel de Cupido, provavelmente. E mesmo na arte do karaoke, quem não cantou um karaokeiro que se preze, já cantou temas como Deito Quase Tudo, Os Jardins Proibidos. Aliás, eu acho que as máquinas de karaoke deviam pagar-lhe diretamente percentagens dos seus lucros. Já devem ter percebido quem é. O meu convidado de hoje é Paulo Gonzo. Olá, Paulo, bem-vindo. It is I. Que bom. It is I. Olá, Pedro, obrigado pelo convite. Eu é que te agradeço teres vindo. Eu também acho que deveria receber uma avança do governo, porque eu ajudo a repovoar o país. Não só das máquinas de karaoke, mas também do próprio Estado. Sim, eu sou interpelado por muitas senhoras, invariavelmente, e que dizem na rua: ó Paulo, obrigado. Olha, mas por causa de si casei-me, separei-me à sua causa, tenho 2 filhos à sua custa. Ou seja, tive uma noite extraordinária de sexo porque aquela música estava lá. Mas vamos então começar a descascar cada uma das tuas músicas para percebermos qual é a temática de cada uma delas. Estavas há bocadinho a falar dos Jardins Proibidos. Ok, tu já vens dos anos 70, dos Go Growl Blues Band, mas se calhar falávamos disso depois e começávamos então por estes teus hinos de amor ou desamor, diz-me tu. E os Jardins Proibidos, pode-se dizer que foi assim a tua primeira bomba, porque uma bomba pode ser boa, não tem que ser Hiroshima e Nagasaki. Sim, mas foi uma bomba que apareceu sem, quer dizer, foi sem querer, foi por acaso? Não foi combinado como aos partos, como aos filhos, há uns que não são combinados, este também não. Aliás, na altura, eu gravei isso também com o Luís no Ângel 2 e com o Fortes, na altura. E eu já estava há um mês logo no estúdio a gravar um álbum? O álbum. Sim. E o Carlos Pinto, que sempre foi um senhor e me respeitava imenso, nunca apareceu no estúdio sem eu lhe dizer se ele podia lá ir ouvir, e era ele a pagar, não é? Sim. Mas isso é respeito pelo autor e para não importunar a coisa. Bom, e tínhamos feito o disco e já estávamos numa fase final quase nas misturas. Faltava, pá. E esta cantiga ainda não existia? Ainda não existia. E eu achei por bem telefonar ao Carlos Pinto para poder lá ir ouvir e fazer a triagem daquilo que lá havia. Ele ouviu e depois disse: ó Paulo, mas falta aqui qualquer coisa, falta aqui uma balada. Uma baladona. Sim, mas eu não sabia que isto ia ser, o que ia acontecer. E então começaste a escrevê-la, compuseste ali? E passados 5 minutos, eu e o Luís agarrámos e fez-se aquilo ali em 5 minutos. Quer dizer, eu funciono muito sob pressão. Mas há pressa não no mau sentido, tipo sob a pressão de ter que fazer uma coisa. Sim, pronto, e depois é a músicos a curtir. Exatamente, a melodia tinha ali alguns compassos até abridos e depois porque antigamente houve uma altura em que os radialistas achavam que tinham toda a certeza de que uma boa música para vender muito tinha que ter um refrão. Não é nada verdade. Quer dizer, o refrão que se repete e tal. Sim. O Centro de Cor não tem refrão e os jardins também não têm, é uma bridge só. O Centro de Cor, se vis, não tem refrão. Faz uma linha assim. É a respiração e os silêncios que fazem vender aquela música e as palavras.
Não é? E as palavras que tu escolheste para esta música, ou que foste criando para esta música, também com Malaquias, não é? Exato. Também com o Pedro Malaquias, contam a história do quê? Vamos lá dizer, qual é a verdadeira história que está a ser contada aqui nos Jardins Proibidos? Olha, eu sempre fui muito, passo a expressão, quer dizer, não é bem assim, eu costumo dizer, sou muito mentiroso, mas nunca se deve. Nunca se deve. Não, estou a defender as nossas obras, porque defende. não se devem desapontar. Não queremos isso, não queremos isso. A nossa freguesia, percebe? Não. Aliás, tu deste uma entrevista em que disseste que temos que dar às pessoas aquilo que elas querem. Ou seja, verdade ou não? Não é verdade. Eu crio ambientes e tu sabes que. Mas não te desvies, queremos saber a verdadeira história dos Jardins Proibidos. Sim, mas ao fazeres um texto muito direto e com muita certeza daquilo que dizes, mas uma história diferente, não estás a dar espaço às pessoas para poderem fazer os próprios. Porque aquilo depois tem uma música e é difícil cantar uma balada, sabes? Porque. Para mim seria certamente, para ti acredito que não seja tão difícil assim. Não, em termos técnicos é mais difícil, ou seja, uma música pop com um beat mais. Mas a balada tem mais respirações, mais silêncios, mais silêncios e tens que preencher e tens que dar dinâmica àquele espaço todo. Mas então a história dos Jardins Proibidos é mais uma história geral, abstrata, não é que tenha acontecido concretamente? E depois há ali uma bridge, há ali um gimmick que eu não me apercebi, mas que chama as pessoas. E eu na altura, eu até que cantei aqui aquela canção num tom mais alto, para puxar um pouco e para criar ali alguns harmónicos na voz, estás a perceber? Sim. Tipo Michael tecnicamente, Bolton. Ok. Tipo Michael Bolton, então para saber aquela. Bom, e ficou assim, a música ficou assim. E nunca mais a cantei. Portanto. E não fazia parte do meu repertório. A primeira vez que eu decidi cantar foi precisamente a fazer a primeira parte da Tina Turner. Isso já foi muitos anos depois, não foi? Sim, mas só passado 6 anos. Sim. Mas quando eu dei os primeiros acordes, tinha o estádio todo a cantar aquilo. Ou seja, as pessoas tinham recuperado aquela canção e eu não sabia a cantar a canção. E eu achei muito estranho aquilo tudo. E o Carlos Pinto, no outro dia, disse assim: Paulo, venha aqui à companhia, por favor. Eu fui e ele disse-me: você viu o que sucedeu ontem ali? Aquelas pessoas todas a cantar os Jardins Proibidos. Sim, eu nunca tinha cantado, expliquei-te. Então, olha, escolha aí uma pessoa para fazer um dueto, vamos regravar isto. Então já estás na segunda vida dos Jardins Proibidos. Passaste de 92 para 96. Exatamente. Que é quando convidas o Olavo. Mas que história é essa que era para ser que queriam que fosse uma mulher? É verdade, não é? Não queriam. Pronto, o Carlos Pinto, normalmente uma mulher é quem faz um dueto. Queriam o dueto da história de amor. E eu disse: não, isso é muito nhonhonhon e portanto quero. Já eras muito à frente. Eu não quero que há coisas. Então é assim. Eu disse: olha, eu vou abaixar o tom, portanto, mas eu estou inclinado para um homem a fazer. Eu disse: pronto, o Paulo é que sabe, mas ainda meio. E como é que chegaste ao Olavo Bilac? Porque na altura eles estavam a aparecer e eu achei graça. Os Santos e Pecadores estavam na berra, foi um sucesso. E eu achei graça ao Olavo, fui ao Alcântara, já eram para umas 5 da manhã, que já estava a fechar, não é? Porque o Lusco Fusco estava a aparecer e o Olavo interpelou-me lá dentro. Pá, eu sou o Olavo e tal, já com aquela voz. Aquela voz dele. Pá, eu sou teu fã, pá, que eu me meto um bocado a cantar assim com uma voz rouca e tal. Mas eu estava cheio de miúdas à volta, portanto, acompanhado, e eu não liguei muito ao Olavo. Eu estava sempre, percebes? À saída, reencontrei o Olavo. Eu disse. E foi aí que o convidaste? Foi. E eu disse: és tu ainda aqui? Tu queres cantar os Jardins Proibidos? Quero, disse ele. Mas isto às 5 da manhã, portanto, quando se dizem coisas às 5 ou 6, há pessoas que se esqueciam, mas eu nunca me esqueço nada. Nunca. E ele provavelmente também não se esqueceu. Não, mas em mim eu confio, nos outros não sei, não é? E estavas à espera que fosse aquela, olha, a bomba, outra vez bomba, aquele sucesso que foi. Não, mas tinha um feeling de que seria. Eu sou muito intuitivo e muito. Quando sou tipo cão de caça, cão de fila. Ele pôs cá a voz, eu disse ao Carlos Pinto quem é que eu tinha escolhido. Pronto, ele achou bem. Ele gravou cá a voz, eu fui para Bruxelas e
E eu tinha na altura um produtor que era um francês, que tinha sido guitarrista dos Marquis de Sade. Sim. Pronto. Fomos para Bruxelas, onde gravei depois mais 5 álbuns, não é? Portanto, gravei sempre lá vários anos. Suspeito, aquelas coisas todas. Fomos para lá, acertei em mais como os franceses dizem, un tube, mais um sucesso, que veio depois a ser uma novela onde tu também entraste, não é? E os Jardins também, não é? Eu, Os Jardins e o Deito Quase Tudo foram as duas novelas. Aliás, eu costumo dizer, eu vou jogar uma coisa, eu costumo dizer que o Paulo Gonçalves é o meu amuleto da sorte. No que diz respeito à ficção, eu fiz dois grandes papéis. Foram dois grandes papéis. Tu és o sex symbol, caramba. Olha, eu já passei o prazo do iogurte. Não. Que foram Os Jardins Proibidos e foi o Deito Quase Tudo. Qual a verdadeira história que se esconde por trás dos Jardins Proibidos? Eu podia-te contar mentiras, mas eu não sou mentiroso. Não te lembras? Lembro-me, isso é o que faço. Às vezes uma fria verdade. Então pronto, então vou-te reformular. As pessoas só querem ouvir o que querem ouvir e não estão. Isso eu acho que depende das pessoas. Há pessoas que têm uma curiosidade saudável. Uma música que eu a pensar, eu faço antes de mais a música, crio o espaço e o conceito e o ambiente. Portanto, a parte musical, não é? A Sim. Melódica aparece primeiro sempre. E depois esse conceito e aquilo que eu já tenho na cabeça que as pessoas não sabem. E são várias coisas, eu depois o que tenho é que fazer ali uma triagem e ir objetivamente àquilo que eu quero. É composta pelos instrumentos escolhidos. Isso é que te vai dizer a parte musical e de produção é que te vai ditar o ambiente e a história que queres contar depois. Até lá é só lá. Sim, mas já com o ambiente. E depois criar esses espaços e uma música que na verdade nunca está acabada até chegar à mistura. Para mim está sempre ainda em... Para não nos ficarmos só nos Jardins Proibidos, e há perguntas aqui que se cruzam. Há bocado tinhas falado no Deito Quase Tudo. Quer os Jardins, quer o Deito Quase Tudo são músicas muito importantes para mim, como eu tinha explicado. Para mim, e eu acho que até para a indústria da produção nacional, de ficção nacional, porque os Jardins Proibidos foi a primeira grande novela da TVI, quando José Eduardo entrou, conseguiu bater uma brasileira e então começou-se a produzir mais. O Deito Quase Tudo foi a mais vista de sempre desde que há privadas em Portugal. Eu acho que foi com os Jardins. Tu achas que as novelas aproveitam-se de ti, literalmente? Não. Ou tu também és macaco e capitalizas com as tuas músicas? Não, aquela música, quando o José Eduardo Muniz me telefonou, ele não estava cá em Portugal, estava fora. Não sei se estava no Mónaco, uma coisa qualquer. E telefonou-me a um domingo de manhã, porque foi a partir de... Ou seja, o disco já tinha vendido mais a novela foi de 2000, isto foi muitos anos depois. Então, e já tinha vendido 6 platinas, ou 7, portanto aquilo já 8 milhões de pessoas ou 9 conheciam o tema. Sim. Portanto aquilo, há pessoas que pensam que foi a novela que fez. Não, porque foi aí que começou a ficção para combater a SIC. Sim, na TVI com o José Eduardo. A Globo, não é? Pronto. Isso depois até foi, eu até tinha... Num fim de semana estava em Paris, onde fomos todos com a Bárbara. Tu és muito viajado. Ele é muito viajado. Não, a Bárbara Guimarães, e quem era... Sim, e ligou-te o José Eduardo. Não, isso, mas depois isso foi negociado lá. O Virgílio Castelo, que também estava em Paris, no meu hotel connosco, veio para perguntar quanto... Que era diretor-geral da produtora. Lá está, pronto. Isto está tudo ligado, como vês. Eu não tenho culpa de estar em todos os sítios ao mesmo tempo. Porque na altura já estava a tomar hormonas de polvo, estás a perceber? Era imensos tentáculos. Bom, isto já é a minha cabeça. Estou a contar uma história. Bom, aqui. É muito difícil controlar isto. Já perdi qualquer esperança de tentativa de controle. Não foi só os Jardins, nem o Deito Quase Tudo, porque depois também foi o Seito de Cor, não foi? Sim. Foi o Deixa que te leve. O Seito de Cor fazia parte do Deito Quase Tudo. Depois eles se aproveitaram para outra, já foi. Exato. E depois... Mas o Deixa que te leve, sim. Sim. E tu entraste em... Não, entrei nessas duas. Nessas duas. Nas outras, pronto, estava distraído, não deve ter atendido o telefone, porque senão teria entrado, certamente. Mas tu dizias que, por exemplo, que se não cantares, disseste numa entrevista que se não cantares os Jardins Proibidos num concerto que te crucificam. E eu consigo perceber, é o teu hino, não te deixam sair dali, provavelmente. O Deito Quase Tudo é a mesma coisa ou é
Um bocadinho menos, está assim uns degraus. Quais é que são aquelas cantigas que eu, Paulo, já sei que tenho que cantar isto, quer queira, quer não. Não, é um bocadinho menos. Eu se não cantar o Deito Quase Tudo, provavelmente é a última música, e depois a encore, eles acho que não se magoam. Mas se eu não cantar os Jardins, é uma chatice, porque não. Curiosamente, houve uma vez alguém que me perguntou, mas assim não é complicado cantar sempre estes jardins, obrigatoriamente, em todos os espetáculos há não sei quantos anos, não se cansa de... Não. Curiosamente, há sempre uma maneira diferente de cantar aquela música. Algumas das tuas músicas, quer os Jardins Proibidos, quer por exemplo o Deito Quase Tudo, têm entradas que são reconhecidas, mal dão uns 2, 3 primeiros são acordes. gimmicks, exatamente. Isso faz... Se isso é pensado ou não. É pensado, claro, isso é produção. Isso é só. Então tem a ver com aquela coisa que disseste numa entrevista que é eu sou macaco, não é? Eu sou macaco. Não sou nada. Macaco é uma expressão minha. Não, é do Porto, não. Mas o que é que tu dizes? É uma coisa de. Não sei onde é que ela está, que sabes a fórmula para uma música ter sucesso. É nesse sentido. Essa experiência ganha-se, não é? Porque. E tem a ver com esses truques, vá. Tem, as pessoas gostam de ouvir e de ganhar a canção. Há pessoas que têm imenso pudor em pôr um refrão logo no princípio. Mas por que não? Há várias músicas assim. E então quais é que são os truques que existem no Deito Quase Tudo? Para passarmos para o Deito Quase Tudo. Qual é que é a história do Deito Quase Tudo? Os Jardins Proibidos apareceu como que por acaso, não é? No fim, porque te pediram para fazer a música. O Deito Quase Tudo, quando é que te lembraste de compor aquela música? Sim, mas Pedro, mas é que isso depois tem que ver. Quando se parte para o estúdio, há pessoas que dizem assim: olha, eu tenho mais de 500 músicas na gaveta. Eu não tenho nenhuma, quer dizer, guardam aquilo. Tu vais para o estúdio compor, é isso? Sim, também pode ser, ou antes, mas eu não guardo 6 meses, porque ao fim de 6 meses aquela música, ou aquele bocado que eu guardo, já não faz sentido nem social, nem político, nem temporal. A música perde-se Não estarás a exagerar um bocadinho, porque as tuas músicas continuam atuais, daí continuarem a ser tão cantadas. Mas isso é outra coisa. Mas isso lá estava. Mas isso é outra coisa. As ideias das músicas passam milhares de ideias pela cabeça. Umas concretizas, outras não. Eu tenho em casa, na vizinha, era um gravador, agora um telemóvel, e eu tinha antes um gravador. Eu tinha uma ideia, acordava, cantava um bocadinho para ali e depois deitava. Senão amanhã já não te lembrava. Não, pois, e depois ia ouvir a frio. E dizia, isto aqui tem qualquer coisa, melodicamente, harmonicamente, e portanto guardava isso e desenvolvia a seguir. Mas aquela de que se tem, como as pessoas dizem, 500 músicas, isso não faz sentido nenhum. As músicas, agora, uma vez o Rui Reininho disse assim: tiveste uma sorte em fazeres aquela música que são os Jardins. E depois aquilo foi um bocado. Há ali uma coisa, né, que é uma subida para me perder. Aí, isso é como mosca no mel, aquilo é mel. Porque achas que toca na parte sentimental, sim, física, sensorial, né? Sim, boa, obrigado. Sim, e depois não tem refrão. O Deito Quase Tudo tem. Deito Quase Tudo. Tem, não é pouco. E não é pouco. Os Jardins. E depois isto foi numa altura em que se dizia que um disco para ser em junho não vendo, que as pessoas vão para a praia, não ouvem rádio. Recordas-te disso? Tu pensas nisso? Quando é que tens que editar um disco? Editas quando tem de ser? Não, mas aí isso é a editora também é que... Não, isso é o pelouro da editora. Sim. Há um plano de meios e depois há um estudo de mercado, e isso não me compete a mim, não me compete. Mas tu achas que na prática não influencia muito? Na altura, tu, Paulo? Não, na altura não influenciou. Eu fico depois do disco estar pronto e das músicas feitas, quando começa a resvalar um pouco e os meses a passar e burocraticamente aquilo não está a funcionar, porque deixam-me passar. Sim. Eu começo-me a coçar imenso, porque acho que vai perder, como o leite fica azedo, percebes? Sim. Passa a não ter perder a validade. E isso deixa-me um bocado enervado. Pode não ser, se calhar é a minha mente que me trai, não é? De qualquer forma, o que se dizia antes era que as músicas tinham que sair nos primeiros 2 meses do ano ou 3.
março, Ok. que é para não interromper. Não, E depois já estavam prontas para os concertos de verão, para as pessoas cantarem. só que saiu em junho e vendeu o que vendeu. Portanto, foi a primeira vez que algum disco saiu em junho. Lembras-te qual é que foi a primeira vez que cantaste o Deito Quase Tudo? Onde é que a cantaste ao vivo pela primeira vez? Não. Não. E lembras-te de alguma das tuas músicas, assim, destas mais marcantes e mais Que antigas? cantei a primeira vez. Que tenhas Sim, uma os memória Jardins. especial. Que foi no concerto, Exato. no concerto da Tina Turner. Sim. Só essa. Sim, não, Assim que tenha tido um impacto mesmo grande. sabes, não. Não. Mas. Podes não saber e é ok. Não, mas. E é ok, é perfeitamente ok. Olha, em relação a mais cantigas tuas, para não estarmos sempre nos Jardins Proibidos e no Deito Quase Tudo, vou-te fazer aqui um desafio. Como é que é, Paulo, tu gravares músicas que não são tuas? Ok, encomendas. A que eu tenho na cabeça é uma música que eu ouvi muito quando era mais novo, que é o Acordar. Uai, como é bom assim acordar. Que é do Pedro. Que é do Pedro, o Pedro Abrunhosa. Foste tu que lhe pediste, ele tinha para ti. Não, foi ele abordou-me aqui numa discoteca em Lisboa. No Alcântara Mar, outra? Não. Ah, ok, foi outra. Não, Esta já é patrocinada pela discoteca. Não, aquela outra ao lado que tinha, sabes que estava. Não me lembro já. Não. Eu sou um bocadinho mais novo, assim, um bocadinho. Não, eu vi-te frequentemente. Isso é mentira, é blasfémia. Eu depois fui ao Porto, mas eu mudei ali o texto um bocadinho. Mas então o Pedro Abrunhosa abordou-te e disse: Olha, queres escrever ou disse que já tinha uma música para ti? Sim, que tinha. Mas eu depois fui lá ao Porto, instalei-me lá no Porto para ir ouvir e fazer alguma coisa lá. Eu tinha aquilo gravado numa cassete. Mas depois aquilo tinha um tempo que não era aquele, era mais lento, não era tão era uma upbeat. coisa meio Memphis, assim, uma coisa. E o texto dizia: ai, como é bom assim acordar neste tempo aqui na Foz. E eu mudei aqui para nós, estás a perceber? Sim. Eu não sei se ele chegou a perceber disso. Apoderaste da música e tiraste-a do espaço físico onde ela estava. Eu mudei aquilo. O Pedro depois até me disse: ainda era uma cassete em fita. Queima isso, manda isso fora ou qualquer coisa. Pronto, foi isso que eu fiz. Mas depois aquilo eram apenas poucos compassos, não estava toda feita. E eu acabei a acrescentaste. Mas era um tempo muito mais. Não era uma coisa com um beat mais upper, era uma coisa. Isso de alterares as palavras, ou certas palavras, ou expressões. Não, alterei uma. Sim, mas. Ok, obrigado. Nas músicas que imaginas, tens músicas que já escreveste e compuseste há muito tempo, que volta, mesmo nos concertos que dás, mudas ali alguma coisa ou não, porque te faz mais sentido cantar de certa maneira, ou as obras estão fechadas, não são para ser tocadas no sentido de mexidas? Não, mas faz sem função. Eu de cada vez que vou, isto agora para complementar isso que tu estás a dizer, cada vez que vou cantar a um sítio, eu informo antes a história daquela cidade, daquela vila, que é o Presidente da Câmara, quantos anos é que está, e ponho isso no teleponto para ter referências, para poder articular a música e as pessoas adoram isso. Só para ter referências e de vez em quando. Faz um trabalho de campo. Faço. Não, mas faço mesmo. Mas eu estou-me a rir no bom sentido. Pois, e as pessoas ficam agradadas. Não vai eu também esquecer. Todas as pessoas gostam de ser bem tratadas. Eu também gosto. Olá, Vila Nova de Paiva. Estou para aí. Nunca te aconteceu num concerto? É porque é um grande prego, não é? Não, ok, és esperto. Mas macaco. Mas ia-me acontecendo isso. Agora ia-me acontecendo isso. E as pessoas ficam muito agradadas com isso, porque as pessoas também querem. Eu fico muito sensibilizado quando chego aos espetáculos e aquilo está cheio e as pessoas vão ali para cantar as minhas canções, para se reverem nas minhas canções, e eu sei a responsabilidade social que tenho. Não sou indiferente a isso, nunca, jamais. A ti como artista, dá-te mais prazer ou enche-te mais de prazer um espetáculo onde tu tens o público todo a cantar contigo, a viver os teus temas contigo, ou um espetáculo onde
eu, Paulo, apetece-me cantar outras músicas e outros géneros de música. Eu faço isso a meio. Não, eu faço isso a meio. É um negócio, toma lá da cá, tomam estas, mas eu canto estas porque eu quero. Não, mas. Não perguntas o que eles querem ouvir, é isso? Não, eu não faço isso. Eu sei que. Por exemplo, eu digo eu sou muito comunicativo. Pois és um pouco, nós temos assistido a isto neste podcast, que é tramado arrancar-te uma resposta que tu vais ali. Pois, mas depois há alguma história que eu canto breve, porque não se pode preencher muito palco, não se pode abusar. Falar, não é? Isto faz-me lembrar uma música, e depois eu vir-me e diz: olha, agora estas aqui são a que vinha a seguir e vamos cantar esta música X. E pronto, e canto. Mas tens que ter muita empatia com o público para poderes fazer isso, e muito à vontade. E lata, ou folha de Flandres, como queres chamar. Eu agora lembro-me de uma coisa, uma história que tu uma vez me contaste. Lá está, cá está. Vá lá. Que tu me contaste uma vez uma história sobre o Deito Quase Tudo, de uma interpretação de um senhor que tinha dado a letra do Deito Quase Tudo e dizia que tu tinhas feito aquela letra para ele. Dos Açores, sim. Queres contar essa história? Quero. Muito rapidamente, sim. Porque já falámos do Deito Quase Tudo lá. Pronto, tínhamos ido fazer. Peço desculpa só me ter lembrado desta história agora, mas acho que eu sorri quando ouvi esta história. Espero que tenha o mesmo efeito em todos vocês. Tu riste imenso daqui. Eu ri muito. Bom, esta história, minhas senhoras e meus senhores, foi o seguinte: eu tinha ido fazer um festival que são as São Joaninas, que toda a gente conhece. As festas São Joaninas. Exato. E no fim fomos para o hotel. No fim recebemos as pessoas, acabou o concerto, tudo fechado. Para o hotel, e às 4 da manhã decidimos ir a uma discoteca que há ali, que era dos amigos meus, e ainda é, em frente ao Hotel Caracol. E estava cheio, eram umas 4 da manhã, e eu fui com os músicos e o segurança. E foste abordado. E entrámos e vi umas 5 mil pessoas na discoteca a bombar. Mais uma discoteca? Não. O Caracol. Àquela hora as missas não estão abertas, as igrejas. Eu bem me queria ir penitenciar, mas... Paulo, conta a história, conta a história. A culpa é minha agora. A culpa é minha, Ganda lata. Bom. Estou a brincar contigo, vai. Também eu. Bom, e ficámos ao balcão, que era logo à entrada, um balcão corrido. E em baixo havia um declive, e estava tudo a bombar, tudo cheio. E estava um senhor ao balcão que eu reparei, porque estava vestido de branco, não sei se era marinheiro, uma coisa qualquer. Meio dormente já. Eu reparei, e ele ficou assim muito pasmado, assim, olha, muito tempo, aí 15 minutos para mim. Eu estava a ver, porque eu tenho uma visão periférica melhor que o dos cavalos, eu vejo para trás, estás a perceber? És radar. Tenho. Até ao bolo braquiliano. E eu já estava a ver ele, passado 15 minutos, levantou-se muito devagarinho, por uma coisa de Monty Python, assim. E eu estava a vê-lo, porque o vi sair, estava a ver assim, e o segurança que estava à porta disse, tocou-me com o cotovelo e disse: olha, aquele cavalheiro vem aí. Eu já sabia. E fiquei a olhar para o balcão, e senti assim, que é muito engraçado. E depois tocarem-te no ombro, não é? Tocarem-te assim, não? Sim, eu virei-me já a rir. Digo, boa noite, diga. E depois ele disse: Vossa Senhoria, que era eu, sim. Fez-me a música de propósito para mim. Até chorei. E então, eu disse: Qual é a música? E o que é que lhe aconteceu? Vossa Senhoria às tantas até deixe ferro e fogo e muito mais. Faz parte do Deito Quase Tudo. E um dos meus guitarristas, o Rui Figueiredo, disse: e então? Sabe, Vossa Senhora, é que isso batei, é que eu sou serralheiro mecânico e isso batei, mano. Está a ver, não é? Portanto, estou preparado para ouvir tudo. Mas essa é uma história muito querida, meu. Não, mas são todas amorosas. Sim. Olha, não podíamos saltar aqui um tema teu que é muito importante, e temos estado aqui a falar mais de baladas e temas em português. Eu achei mas que é o So Do I. O So Do I acho que é um tema incontornável também, pelo menos para a malta da minha geração, que se lembra das tuas músicas e que canta as tuas músicas. Não, e cantam hoje. E que cantam hoje. Eu achei até que o So Do I ainda está muito. Muito. Eu canto nos espetáculos, é um sucesso enorme. Portanto, eu atingo 4 gerações. É o que dizia há pouco, há muita gente a andar por causa de mim, não é? E com filhos já também. E nessa vais-me ajudar, só para quem não possa não perceber inglês, qual é que é a verdadeira, que história é que tu estás ali a contar no So Do I? É a história de...
É a história que todos têm, isto, em inglês é mais fácil dizer as coisas do que em português. Em português há um exercício de perícia que é muito complicado, porque a música, porque o português é uma língua extremamente rica, pronto, e gramaticalmente. E depois sonoramente é muito complicado. Os X que nós temos é muito quadrada. E então em inglês é mais fácil entregar a mensagem. Dizes as palavras em inglês que tens 4 palavras e a música feita, não é? Sim. Pronto. Em português, os Ãos não podem bater com os R's, com os X's, com os. Porque soa mal. Portanto, e então nesse inglês, que história é que tu nos estás a contar? Isso é Need Somebody in Your Life, é o que toda a gente precisa, não é? Isso aí, you wake up crying every night. É uma coisa mesmo de lantejola. O que é engraçado é que nem explicar, tu explicas em português. Não, mas não, porque os discos em português eu penso-os em inglês. Como assim? E depois é outro exercício de princípio. Não, peraí, como assim? Os discos em português pensas em inglês? Eu canto. O teu processo criativo é em inglês e depois. Canto. Em inglês eu faço turururu, mas e depois dou a volta àquilo. Mas é pensar. Aquele som mais orgânico, mais analógico, que eu gosto imenso, porque misturo o digital com o analógico, sempre. Aliás, eu gravei o My Request todo em fita em Nova Iorque, analogicamente, à séria. Sim. E os miúdos hoje acham que esse som é diferente, é novo, mas não é? É um som muito característico, tem ali uma alma diferente. É, porque o Kravitz, porque era o Kravitz, ouviram dizer que, e porque só usa até o sistema de som, o PA System, é feito com amplificadores valvulados, não tem digital. Paulo, e o que é que andas aí a cozinhar? Conta lá. Queres ainda falar um pouco sobre isto? Não, era só sobre músicas encomendadas. Queres voltar às músicas encomendadas? Não, eu pensei que tu há pouco. E tu, encomendam-te muitas ou não? Bem, olha, o António Mexia para a EDP, o hino, não era o espelho? Era o espelho da água, é o espelho, não é? Exato. Pois é, já me lembrava, tens toda a razão. Isso também foi. Como tens boa memória? Não, eu tenho memória quase idética, estás a perceber? Eu não me esqueço nada, não. Só me esqueço das coisas que eu não quero lembrar. E das músicas cantarolas quando acordas à meia-da-noite e tens que gravar no gravador, senão não mas e depois coisas eu nunca fiz. Sim, mas tens o espelho, pediram-te o espelho. Quando te pediram o espelho de água, disseram que queriam que falasses sobre o quê? Olha, Paulo, queremos uma música que fales de. Pois, isso foi a primeira fase, porque eu não sabia se o António Mexia queria uma coisa mais técnica, por causa da energia eólica, ou uma coisa mais abrangente, e afinal, mais poética, e afinal era sobre o ambiente e a defesa do ambiente. Sim. E o caso mudou quando ele me estava a contar isso, já me estava a passar a música à frente. Isto foi uma sexta-feira e eu na tua cabeça já estavas a criar tudo. Exato, um pingo com o Rhodes, um beat com muito linear, e portanto aquilo foi limpinho, como dizia o outro. Sim. Olha, Paulo, diz. E agora, o que é que andas a cozinhar neste momento? O que é que nós podemos esperar de ti brevemente, ou ter agora mesmo? Ando em várias frentes. Nem eu estava à espera de outra resposta. Ando a fazer os espetáculos, porque tenho muitos até ao fim, e já para o ano que vem. Estou a ensaiar mais um set de blues novo para coisas específicas e num concerto que vou agora ter. Estou a compor Cantigas novas, como é que é? Sim. Podemos ter brevemente? Estou a trabalhar com o Bruno Mota e a sua equipa, a Leonor, o Luís e então, mas se já estás a trabalhar é porque está para breve, porque tu fazes sob pressão, segundo ouvi dizer. Sim, mas o conceito é muito engraçado. Ou seja, propuseram-me, eu achei que sim, que era ótimo, trabalhar com esta gente e ver a visão que eles têm do Paulo Gonço, como compor para o Paulo Gonço. Sim. É claro que eu tive que fazer ali desmanchar ali um bocado o frio, porque eles
estavam enervados, não é? Agora, tu impões algum respeito, no bom sentido, mas impões. Não, mas eu fui lá antecipadamente. Tens algum peso? Não, mas eu fui ao estúdio sem a Sónia saber, para desmistificar isso e contar umas graças e ficámos à vontade. As pessoas percebem que és uma pessoa normal. Normal. O nosso tempo está a acabar, mas não podes sair dessa cadeira, estás completamente proibido, porque ninguém sai daqui sem responder ao post-it do Todos Respondem. Estás pronto? Vamos. Olha, qual é a música que escreveste que mais gostas? Não sei. Não, isso não pode ser. Não sei. Mas toda a gente respondeu. Tens que nem que arranjes uma razão para alguma de ser especialmente não, eu vou especial. mentir. As minhas músicas, depois de saírem, já não são minhas, são mais das pessoas. Isso sei eu que damos-lhes as interpretações que nós eu só as interpreto e dou-lhes vida. Uma música que seja importante, que gostes especialmente, que te dê gosto cantar nos concertos. O Senti, pronto, estás a ver, conseguiste responder. Qual é a música de que te arrependes e se fosse hoje não tinhas gravado? Estás a fazer beicinho? O Paulo Gonçalves acabou de fazer beicinho. O Acordar. O Acordar? Mas isso não é meu. É porque não faz muito sentido comigo, com a minha coisa, com a tua onda. Com o meu género. A que outro artista português roubavas uma música se pudesses? O Jorge, sem dúvida. Qual? Mas qual, Jorge? Portugueses? Assim, pode ser, falaste no Jorge Paulo. Ou não, mas podes ir para internacional se quiser. O Prince. Pronto, e que música é que gravava? O Purple Rain, com certeza. Está bem escrito, está bem escrito. Para que artista é que te apetecia compor agora? Imagina, de chegar a casa e compor para um artista. Para o Pedro Granger. Tinhas que te esforçar muito. Ou então eu tinha que ir à inteligência artificial pedir ajuda. Mas obrigado. Faz como quiseres. Mas obrigado. Agora entalaste-me. Se tivesse de gravar uma música pimba conhecida, só para te divertir, qual seria? A Garagem da Vizinha. Do Kim Barreiros. Do meu amigo Kim Barreiros. Eu sou fã do Kim Barreiros. Para estar a semana toda a imaginar Paulo Gonçalves a cantar o ponho, carro, tiro, carro. Como é que é? A hora que eu gosto muito do Kim Barreiros. Se tivesse de dar uma voz a uma personagem da Disney, qual é que era? Um desenho animado. Eu já fiz para um filme. Qual? Fiz o Sétimo Anão. Dei 3 vozes ao rei, que falava assim, e depois a um galo que tinha uma banda que cantava, era um blues rock. Sim. E depois o Sétimo Anão da Branca de Neve? Sim, e depois qual deles é que era? Que eu não sei, que eles têm nomes todos. Há um monstro que só fazia uma fala, que era assim: não façam mal ao anão. Era isso que eu dizia. Que música tu é que me dedicavas? Música minha. Isso agora. Pedro, tu não podes ferir as pessoas. Posso. Quem manda aqui sou eu. Isso é. Agora eu sou um monstro, não façam mal ao Granger. Isso é uma seta envenenada. Minha ou que tenham gravado? Ou que tenha gravado? Tua que tens gravado, não tem que ser da autoria tua. Ah, não? Mas tens cantado já. That's Life. That's Life, é uma grande música. Eu, Paulo, nunca vou deixar de escrever e cantar porque sou relão. Achas que é uma profissão preguiçosa? É porque isso já me sai naturalmente. Para ti não é trabalho. Bom, por acaso chamam-lhe trabalho e dá para ganhares a vida com isso, mas dá tanto prazer que não encaras como trabalho. Do Agostinho da Silva nosso dizia assim: olha, nunca esqueças disso, o trabalho não dá dignidade a ninguém, filho. Eu percebo o ponto de vista dele, mas em Portugal esse tipo não trabalha calão ou é um pária, não é? E lembro-me que a primeira rusga que houve no Zodíaco, quando eu trabalhava no Expresso, a polícia chegou ao pé de mim e disse os documentos, e eu não tinha, disse: o que é que faz? Eu disse: eu sou músico. E ele virou-se rapidamente a mim e disse: e mais? Isso é a maior ofensa que tu podes ter. Eu percebo isso. Eu percebo isso. Eu nunca me esqueci disso. Hoje param-me para me pedir um disco, que é para
a dar à mulher e que não passam. As mentalidades mudaram. Isso foi mais no fim dos anos 90, a princípio dos anos 2000. Pronto, mas em relação aos atores também aconteceu. Mas lá está. É ou não é? Sim. Portanto, olha, Paulo, muito obrigado por teres estado aqui. Foi um programa diferente, porque o Paulo resistiu um pouco de falar não acabei da verdadeira história das letras das músicas dele, mas explicou o porquê, mas contou-nos a verdadeira história das músicas deles do ponto de vista criativo, de gravação, de concepção, o que é um ponto de vista muito interessante e ainda não tinha sido trazido até cá. Olha, e por isso agradeço-te imenso. Eu agradeço-te imenso isso, porque tu pareces uma coisa. Faz-me lembrar a minha mãe. Então. Não, passa a expressão e passa a explicar. Nós homens somos muito benzeiros, portanto eu vou tomar isso como um elogio. A minha mãe dizia: ó Paulo, tu pareces uma cobra, pá. Eu disse: porquê? Esquivas-te. Quando queres uma coisa tens uma mar tão doce. E tu, se tivesse mais tempo aqui, eu ia lá. Mas é que nós temos tempo. Vamos continuar a gravar. Olha, os meus parabéns a todos. Parabéns também a ti. Obrigado, Paulo. Obrigado por teres vindo. E foi mais um Foi Como Foi. Obrigado, Catarina. Obrigado, Bárbara. Aqui na RFM, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores e da Fundação GDA, Gestão dos Direitos dos Artistas. Até para a semana. Até lá, já sabem. O São Paulo. Obrigado. Agora vais ver os segredos que a música te quer dizer. Só grandes músicas.